início dos tempos, os humanos sempre olharam para o céu em busca de inspiração e orientação. Houve um fascínio por pássaros, estrelas, deuses e outras entidades que pareciam existir acima de nós, e para muitos humanos um forte desejo de viajar para o espaço. O homem sonha com o voo desde que observou o espaço, e agora é a hora de se tornar um viajante espacial. O futuro das viagens espaciais exige que entendamos de onde viemos para entendermos para onde estaremos indo. Há milhares de anos atrás, os filósofos chineses Mozi e Luoban, da China, observavam o vento em busca de maneiras de voar. Eles inventaram pipas usando seda e bambu, permitindo que houvesse um desenvolvimento posterior na área de comunicação, na forma de medir distâncias, em testes do vento e até mesmo podendo levantar os homens. A invenção da pipa trouxe consigo o desejo de voar. As primeiras tentativas de voar que se tem conhecimento foram tipicamente saltando de torres, e ficaram conhecidas como salto de torre. Na China, Índia e Europa, as primeiras tentativas de voo foram desta forma. Em 1670, Francisco Lana de Tarsi publicou um livro que mostrava algumas ideias interessantes. A ideia de que uma esfera a vácuo feita de folhas de cobre produziria uma aeronave a vácuo, o que ainda não é possível com os materiais de hoje. Francisco é reconhecido como o pai da aeronáutica, mesclando ciência e matemática na navegação aérea. Acredita-se que os chineses tenham desenvolvido o primeiro dispositivo de ar quente, a lanterna chinesa, usando o ar quente de uma vela. Pode voar e foi usada pela primeira vez para sinalizações. O balão de ar quente realizou o primeiro içamento humano e avançou para o que nós conhecemos hoje como Zeppelin. As primeiras tentativas de voo em uma máquina voadora mais pesada que o ar não foram apenas dos irmãos Wright. A maioria das tentativas falharam. No entanto, eles foram os trampolins para o que viria depois, o aeroporto mais antigo, o College Park, que ainda está operando nos dias de hoje. Os aviões evoluíram rapidamente ao longo do século, da hélice ao helicóptero, até os aviões a jato, e a maior parte dessa tecnologia é utilizada hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha desenvolveu foguetes que poderiam uma distância limitada. A tecnologia básica de foguete utilizada naquela época ainda é usada hoje. A corrida espacial começou com a União Soviética e os Estados Unidos em 1957 e levou a muitos desenvolvimentos para a próxima etapa, a Lua. A espaçonave designada como Apollo 11 foi a primeira espaçonave a pousar na Lua. O ônibus espacial operou a um custo tremendo e a queima do combustível provou ser um desperdício e uma tecnologia perigosa. A Estação Espacial Internacional ISS é um satélite artificial habitável que foi montado em órbita terrestre baixa em 1998 e com o uso do ônibus espacial ISS, que por muitas vezes pode ser visto a olho nu da Terra. SpaceX, como um produtor aeroespacial privado e uma empresa de serviços de transporte espacial, foi fundada em 2002 por Elon Musk, com o objetivo de reduzir os custos de transporte espacial, permitindo a colonização de Marte. SpaceX reutilizou o primeiro estágio de seu foguete primário, Falcon 9, por pousos propulsivos verticais, embora até o momento ele ainda use a tecnologia de queima de combustível de foguete. Madam Cash sempre disse que o tempo de queima de combustíveis acabou, mas precisávamos ter começado com essa tecnologia para começo de conversa? Culturas antigas sugeriram o uso de meio alternativo de transporte com referência à possível tecnologia de plasma. You can go to New York from Brussels within 2 to 5 minutes. And most of this 5 minutes is actually landing and getting up. Madam Tavakoli Cash nasceu no Irã em 1958 como filho de engenheiro de raio-x. Ele foi apresentado ao mundo da radiação e à ciência nuclear ainda muito jovem. Em 1981, ele se formou na Queen Mary, Universidade de Londres, como engenheiro nuclear especializado em controle de sistema de tecnologia de reatores. Nessa época, ele desenvolveu uma série de ideias teóricas relacionadas a conceitos nucleares mais simples e suas aplicações. Em 2002, ele decidiu terminar o projeto completo de suas ideias sobre tecnologia nuclear.
que incluía a criação de controle da gravidade e da energia pelo uso de materiais nucleares em um reator de hidrogênio limpo e seguro. Maron Cash introduziu o conceito de campos magnéticos duplos para explicar os campos magnético e gravitacional da Terra. Desconhecido pela comunidade científica existente, ele escreveu uma série de artigos científicos em 2004 e os enviou para revisão por pares, como a criação de buracos negros. Quando uma das pessoas que realizaram a revisão por pares usou suas informações em público, ele decidiu retirar seus documentos e se concentrar ainda mais na construção de protótipos. Em 2006, vários protótipos de reatores dinâmicos foram construídos, alguns especificamente projetados para criar efeitos de flutuação, semelhantes ao efeito visto com levitação magnética. Efeitos básicos de flutuação foram alcançados em 2007. Trouxe o primeiro teste de voo, com material radioativo, no qual as patentes descrevem o processo das interações do campo. A patente principal de sistema gravitacional e energia descreveu os aspectos fundamentais iniciais do plasma e suas utilizações. Isto foi seguido por uma patente suplementar de reatores de microplasma, aonde outros usos e avanços foram descritos. Mr. Cash chegou ao Irã em 2008 e recebeu todos os recursos necessários para criar a primeira elevação por um reator de plasma gerenciado pelo governo iraniano. Esses reatores rotativos espaciais a gás foram usados para controlar o plasma. Para trazer uma compreensão mais profunda, o Sr. Cash lançou seu primeiro livro em 2009, A Ordem Universal da Criação de Matérias, que contém muitos novos conceitos lançados ao público, incluindo os campos magnéticos PMTIC, de plasma, plasma fundamental, inicial e tecnologia de diluição de plasma usando reatores. A tecnologia de plasma foi mais desenvolvida e manifestada na flutuação de peso em um ambiente controlado. 2010 introduziu um novo estado da matéria chamado GANs, uma sigla para gás em estado nanosólido. Os GANs produzem os campos para serem usados na operação da nave espacial. Foram realizados no Irã testes de voos avançados com orientação do Sr. Cash e de sistemas recém-projetados. Sr. Cash nos diz que você não pode trazer todos os médicos com você para o espaço. A pesquisa médica avançou em 2010 e ainda está sendo explorada diariamente em todo o mundo. A Fundação Cash forneceu o conhecimento para lidar com muitas condições médicas no espaço. Um exemplo de tecnologia do plasma usado para o processo pacífico foi a captura do drone dos Estados Unidos sobre o Irã em dezembro de 2011. Este drone foi apontado como um dos drones mais avançados de sua época e foi capturado pelo Irã usando plasma para interromper as comunicações. O plasma absorve os campos e o drone usa o campo de rádio para a pilotagem. Um aspecto natural do plasma é ser uma barreira de campos. O segundo livro, A Estrutura da Luz, foi lançado em 2011. Este livro trouxe a compreensão da estrutura da luz como um plasma cilíndrico onde a luz está em posse de todas as intensidades do campo magnético. O livro 3, A Origem do Universo, foi publicado no final de 2011. Sr. Cash explicou mais a fundo a operação e interação de diferentes forças dos mesmos campos, que então levam à criação do universo. Estes livros trazem uma compreensão muito mais profunda da ciência do plasma, que é aplicada em todo o mundo por buscadores de conhecimento, pesquisadores e cientistas em pesquisas e desenvolvimento de espaçonaves. Houveram 2 conferências para liberar a tecnologia espacial para governos em 2012. A primeira apresentação internacional foi em abril, e a Fundação Cash convidou representantes de todos os países para a primeira apresentação da tecnologia do plasma. A segunda apresentação internacional foi em setembro, e a Fundação Cash convidou as nações do mundo, através de seus embaixadores e seus líderes, para participar de uma reunião no centro da Fundação Cash, na Bélgica. Uma viagem espacial requer paz. A implementação da tecnologia do plasma traz grandes responsabilidades. Em 2013, Sr. Cash apresentou o Tratado de Paz Mundial, onde a assinatura do Tratado de Paz é uma confirmação de si mesmo para sua alma para agir corretamente e de maneira pacífica. Em 2014, buscadores de conhecimento se reuniram de todo o mundo para aprender com o Sr. Cash, e muitos experimentos diferentes com reatores
foram realizados, incluindo o aprimoramento dos reatores desenvolvidos anteriormente para se adequar aos novos conhecimentos e a introdução de reatores nano-revestidos com sistemas GANs de múltiplos núcleos. Os experimentos de laboratório do Instituto de Nave Espacial foram transmitidos ao vivo na internet para que todos pudessem ver. Os testes no laboratório SSI com reatores mostraram fortes pulsos de campo magnéticos de até 129 Tesla e mostraram flutuações de peso significativas. Em dezembro, um experimento foi realizado usando reatores construídos por buscadores de conhecimento de todo o mundo. Itália, Alemanha e Canadá estiveram envolvidos em testes de comunicação de campo. Os testes mostraram que os campos podem interagir uns com os outros independentemente da distância ou tempo, resultando na comunicação instantânea. Em 2015, os desenvolvimentos para o espaço continuaram com diferentes aspectos da tecnologia do plasma, como na energia, saúde e descontaminação. Em outubro de 2015, Sr. Cash ministrou um curso popular de uma semana chamado The Blueprint Teachings, sobre como construir as unidades de energia do Magrav. Pessoas de todo o mundo participaram da construção de suas próprias unidades de Magrav e ensinaram outras pessoas. Com a demanda dos produtos da Fundação Cash em todo o mundo, um novo centro de pesquisa e fabricação foi aberto no Arizona, nos Estados Unidos. Muitos desenvolvimentos da tecnologia aconteciam em diferentes partes do mundo, e a Fundação Cash nos Estados Unidos não era uma exceção. John e a equipe começaram a realizar experimentos usando diferentes ferramentas de sensores. Essas ferramentas permitiram que a equipe visualizasse o campo Magrav e pudesse mostrar aos outros suas interações. Com as formações de reatores mostrando resultados positivos, participar na construção do conhecimento juntos é mais fácil e mais alegre do que nunca, e a diversão apenas começou, diz o Sr. Cash. Sr. Cash ensina publicamente a tecnologia espacial por meio de workshops semanais de buscadores de conhecimento. Entusiastas de plasma de todo o mundo participam da coleta de conhecimento e da montagem do quebra-cabeça na corrida espacial. Todas as pessoas, independente da raça, religião ou nacionalidade, são convidadas a participar da troca de conhecimento e assim ajudar a humanidade a viver dentro do ethos do universo. É reconhecido que a cooperação internacional e a paz são um pré-requisito para a humanidade viajar para o espaço profundo. Os indivíduos e as nações são convidados a se unirem no espírito de colaboração e união para possibilitar a aplicação pacífica e uso da tecnologia do plasma para viagens espaciais, agricultura, transporte, saúde e muito mais. Estamos animados para lançar a nave espacial da Fundação Cash para a humanidade. You are people listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for man not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double pole inside, you have continuous equal gravitational magnetic field, and if you put CO2 on it, and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition, and you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma.
The nanotechnology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways, by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano, and the plasma is all the same. So connection is very solid. It's very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the man. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it. You are structuring it. And from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation, and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working around the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for. The revolutionary new Flight Enhancement Spaceship Unit is due to be launched in June 2022, and in the same year is expected to fly passengers into space, to the moon and beyond for a day or even several days at a time. There is no need for the Flight Enhancement Spaceship Unit to carry food or medicine, as it is equipped with the latest space technology for transportation, transmutation and deep space operation. This extraordinary breakthrough technology ushers in a new era of travel without the need of fuel, food or medicine, even during the longest excursions into deep space. Each spaceship unit has a 4-passenger capacity for long or short duration flights and has the capability to travel between cities on Earth in a matter of seconds to minutes, depending on the distance and speed. This ability to traverse massive distance in such incredibly short time is not just a breakthrough for human transport, it also completely revolutionizes the transportation of goods and cargo and will rapidly overcome the need for one of our most polluting practices, namely marine shipping, as it finally breaks us free not only from the combustion of heavy diesel, but from the combustion of any fuel for propulsion in the future. The Flight Enhancement Spaceship Unit, a new paradigm in space travel, space medicine, and space technology.